Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma aula do Fábrica D. Essa aula vai ser aberta, então se você está vendo a gente pelo YouTube, corre e assiste essa aula, que hoje vamos pegar aqui um importante assunto que é trigonometria, tanto para o Enem, o ERJ e medicina em geral, afins pelos vestibulares desse Brasilzão todo. Então é um assunto que pode ter uma matéria um pouco mais básica, podem ter perguntas um pouco mais aprofundadas e vamos trabalhar aqui, fazer uma revisão completa de trigonometria, daquilo que eu sei que o meu eleitorado tanto clama como revisão e hoje vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Antes, passa lá no nosso site, que é www.fabricad.online e se você ainda não é nosso assinante, aproveita que a gente tem sempre um cupom de desconto especial para você e nessa época nada melhor do que você usar o cupom Estude em Casa. Então joga esse cupom lá na área de pagamentos quando você tiver prestes a adquirir qualquer um dos nossos planos que ele vai funcionar te dando 30% de desconto, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão aqui, né? É a questão da UERJ. A gente vai alternar bastante o UERJ e Enem para você ter perfeita noção de como isso é cobrado. Vamos ler juntos. O holofote está situado no ponto a 30 metros de altura, no alto de uma torre perpendicular ao plano do chão. Ele ilumina em movimento de vai e vem uma parte desse chão do ponto C ao ponto D, alinhados à base B conforme demonstra a figura a seguir. Se o ponto B dista 20 metros de C e 150 metros de D, a medida do ângulo CAD corresponde a quanto? Vem comigo, galera. Essa questão aí tu já pode botar o asterisco, bolinha, caneta colorida, tá? Adesivo da Beyoncé, porque ela é muito importante. É uma questão que, assim, vai cair repetidamente, ela sempre é reaproveitada, sempre é reciclada para tudo quanto é tipo de vestibular, seja o ERJ, Enem ou qualquer outra coisa. Então, como é que você vai fazer? Vem comigo para a figura. Ele falou que o ponto A está a uma altura de 30 metros, beleza. Disse também que o ponto B dista 20 metros do ponto C. Além disso, ele dista 150 de D. Daqui até lá o ponto D, ele dista 150. E aí o grande lance, né, é que a gente quer saber a medida do ângulo CAD. Ângulo CAD. Galera, tem fórmulas em trigonometria que você acha que não vão cair e, de repente, sorrateiramente, lá dentro de uma questão, acabam aparecendo. Lembra de uma fórmula assim, ó? Que ele é assim, ó. Tangente de A mais B. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, aqui você tem a fórmula da tangente da soma de dois ângulos. Nesse caso, eu vou usar a versão que envolve a diferença. Quando eu tiver a diferença, o que vai mudar é o quê? Que aqui você vai colocar o menos e aqui também, mudando aqui para o mais, ou seja, só para ficar bem claro aqui, se for tangente de A menos B, né? Em cima eu acompanho a troca de sinal, fica tangente menos tangente, e embaixo eu inverto o sinal em relação ao que está lá dentro. Então, se aqui é menos, aqui vira mais. Quando ali, no caso, como a gente viu, era mais, né? Vou botar de outra cor para você enxergar melhor. Como ali era mais, aí aqui é menos, tá? Em cima é o sinal igual que está dentro do parênteses. Embaixo é o sinal invertido que está dentro do parênteses. Por que a gente vai usar essa fórmula aí, né? Porque, primeiro, é esse tipo de questão que, quando você vê a primeira vez, você fala assim, pô, jamais faria isso. Mas, depois, quando você vê uma igualzinha, e vai por mim, vai na fé. Essa questão, ela é, de fato, muito cobrada várias e várias vezes, repetidamente. Aí tu já olha, foi aquela parada que o Alexandre falou. E aí você já consegue ter a malícia de pensar nisso aqui numa segunda vez, já tendo visto novamente, né? É que nem golpe de Cavaleiro do Zodíaco, lembra? Um golpe não vai funcionar duas vezes com o mesmo cara, então. Na segunda vez, tu já vai estar preparado, tu já vai estar ali prontinho para fazer isso daqui. Que é o seguinte, olha só. Se eu pegar o triângulo aqui, A, B e C, chama esse ângulo de alfa.
E vamos olhar também para o triângulo que circunda a figura toda. Que é esse daqui. E vamos chamar todo esse ângulo de beta. E aí, o que vai acontecer? No triângulo que está ali pequenininho, temos que um lado mede 30 e outro 20. E aí dá para a gente aqui achar a tangente de alfa. A tangente de alfa vai ser o quê? O oposto sobre 30, né? 2/3, cateto oposto sobre adjacente. Para quem sempre tem dificuldade de lembrar disso, tem aquele macetezinho, né? Socatoa, tá? Significa o quê, ó? Seno é lado oposto, cateto oposto, sobre hipotenusa. Cosseno é o cateto adjacente sobre hipotenusa. Tangente, aí vai ser o oposto sobre adjacente. Pronto, aí você não esquece mais disso, tá? E aí, tangente, logo, é o oposto sobre adjacente, como a gente fez aqui. E aí, isso eu vou fazer mais uma vez, tá? Naquele triângulo azul do lado de fora, eu vou fazer de novo. Pô, mas no final das contas, o cara quer um ângulo e tu tá enchendo de tangente na questão, não tô entendendo mais nada, você vai entender. Quando eu venho aqui pro triângulo de fora, que tem esse ângulo beta, aqui os pontinhos A, B e D, né? Deixa eu botar os pontos no outro para você não ficar perdido. Aqui era A, B e C. Quando a gente fizer isso, aí você vai ter o quê? Aqui é 150 e aqui é 30 ainda. Se eu tirar a tangente desse ângulo beta, vai ser o cateto oposto sobre o adjacente, ou seja, vai dar 5. Então, excelente, amiguinhozinho. Você vai ter, então, o quê? No final das contas, eu vou achar ali a tangente daquele ângulo θ, o CAD eu chamei de θ, né? De forma indireta. O que eu vou fazer, então, aqui, meu querido, é falar o quê, né? A tangente ali do CAD, a tangente do θ. Como é que eu faço isso? Repara que o θ naquele desenho, ele é o azul menos o preto, ele é o beta menos o alfa. Como ele é o beta menos o alfa, eu posso falar que ó, como o θ é beta menos alfa, você calcular a tangente de θ é calcular a tangente de todo esse lado aqui à direita. Cuidado, não é individualmente fazer tangente de beta menos a do alfa, é fazer tangente daqui o tudo que eu tenho no caso ali, tá? Dando no caso o quê? Então não é fazer a do beta menos a do alfa, é fazer de tudo que eu tenho ali, ficando a tangente de tudo que está à direita, de todo esse beta menos alfa. Isso aqui tudo é uma coisa só. E aí, justamente por isso, ó, eu recaí em quê? Na fórmula da tangente da diferença entre dois ângulos, tá? E aí você vai ter tangente de beta menos tangente de alfa sobre 1 mais tangente de beta vezes alfa. Pronto. A tangente do beta, ela vale o quê? Ela vale 5. E a do alfa, ela vale 2/3. Embaixo fica 1 mais 5 vezes 2/3. Aí, beleza, né? Tiraria o denominador comum entre eles, tá? Ali vai subir o 3, né? Então, você vai ter aqui 3 vezes 5, 15, menos 2 sobre 3. Embaixo você vai ter 1 mais 10/3. Então, no final, ó, a tangente do θ vai dar 13/3 sobre 13/3, o que vai dar 1. E aí, gente, aqui é uma tabela, né? Tem uma tabela lá de 30, 60 e 45, né? Aquela tabela tem que estar no sangue para você lembrar aí que esse ângulo é igual a 45 graus, tá bom? Então, ó, eu tenho que daqui saber que se eu achei, no caso ali, 45, se eu achei 1, né, que o ângulo é 45. Caso você tenha dificuldade de lembrar disso, ó, aí é só lembrar daquela tabelinha e botar aqui no rascunho, né? Como é que era? Até porque nessa questão eu vou precisar também, que era assim, ó, 30, perdão, seno
cosseno e tangente. Aí aqui 30, 45 e 60. Aí você pegava e de que jeito que você iria pegar aqui e preencher a tabela? Ia ficar o quê? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Hey! Tá? Então isso aí você tem que lembrar, seja ridículo ou não, seja pra sacanear ou não, que isso é importante pra caramba e você vai ter que ter isso daí na sua cabecinha, tá? Pra você usar em qualquer questão. Então ali eu vi que dava 1, então por isso que eu já soube direto que o ângulo era 45, tá, galera? Tudo bem? Então vamos lá, tá? Deixa já a tabela aí e vamos ler agora juntos a próxima questão, que é o seguinte. Número 2, questão da UERJ. Observe a bicicleta e tabela trigonométrica. Os centros das rodas estão a uma distância PQ igual a 120 e os raios PA e QB medem, respectivamente, 25 e 52. Então, o PA mede 25 e o QB ele mede ali 52. De acordo com a tabela, qual o valor do ângulo AOP? Então, galera, essa questão também aqui é uma questão bem comum, bem padrão, tá? E o que acontece aqui? Vamos tirar do desenho aquilo que realmente importa a gente. Então, de tudo que ele falou, eu vou olhar para esse triângulo daqui, ó. Para esses dois triângulos, tá um dentro do outro, né? Tem ali o triângulo OQB. E tem um triângulo OPA, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho que o QB mede 52. Eu tenho que o PA mede, no caso ali, 25. Tá? E tenho que de P até Q mede 120, tá bom? Então, o que vai acontecer ali? Essa questão também é padrão, então, assim, presta atenção no que eu vou fazer. Eu vou ali dentro de P até Q traçar uma horizontal, uma paralela ao chão, que aqui nesse de baixo fica mais visível, né? E aí, minha gente boa, vê se você não concorda comigo. Nisso, eu estou transportando essa medida que vale 25 ali para a direita. Mas se tudo é igual a 52, ali em cima vai ser quanto? É 52 nos 25. Nada proporcional, não, mas vamos embora, tá? Isso aqui vai dar 27, tá bem? Isso aqui eu fiz 52 menos 25, não é só o pessoal que é muito desinformado, distraído, tá? Então, queridão, outra coisa legal de você perceber é que, às vezes, quando você está estudando geometria plana, para o Enem ou para o UERJ, você acha que determinadas coisas não caem, né? Ah, isso aqui eu nunca vi questão diretamente relacionada a isso. É porque vai cair indiretamente dentro de uma questão. Geralmente, a primeira ou as primeiras aulas de geometria plana, aqui no nosso curso é uma das primeiras, tem aquela parada de tipo de ângulo, complementar, suplementar, de ter paralelas cortadas para uma transversal. E olha aí, ó. Na verdade, o desenho que eu tenho aqui com o P e com o ponto O e essa linha de cima, ó, são justamente ali paralelas cortadas para uma transversal. Né? Deixa eu botar até na mesma altura para você enxergar melhor ainda, né? Isso daqui, ó, tá? São paralelas cortadas para uma transversal. E por que eu estou comentando isso? Que lá a gente sabe que tem ângulos que vão ter soma igual a 180 e tem ângulos que vão ter a mesma medida, como esses dois aqui. O ângulo cujo valor ele quer, esse alfa daqui do cantinho, é o mesmo alfa lá do cantão.
Então fica muito mais fácil pegar o triângulo aqui, ó, esse que tá aqui em cima, tá? Você pegar ali o triângulo que tá ali em cima, galera, ali em cima, fica muito mais fácil pegar ele do que pegar o todo. Porque aí nesse triângulo que tá ali, que é o pequeno, você tem ali a hipotenusa, que é 120, e tem o cateto oposto a ele, que é de 27. Pronto, tá? Se eu tenho tudo isso, eu posso calcular o seno, que vai dar 27 sobre 120. Vamos fazer aqui a continha, ó. Se eu dividir 27 por 120, você vai ter o quê? Vai dar 240, sobra 30, 240 sobre 60, 0,225. 0,225, mané. Isso aí, ó, tá onde na tabela? Tá aqui, ó, seno, hein? Seno, ó, tá aqui, ó, tá? Vou botar até de outra cor. O seno igual a 0,225 é esse daqui. E aí, pela tabela, quem tem esse seno é o 13 graus, tá bom? Então, da tabela, quem tem esse ângulo é o alfa igual a 13. Então, vamos que vamos, marca aí. Resposta, letra C, de nádegas. Nádegas por quê? Think about, tá? Beleza, pessoal? Então, terminamos aqui um bloco com essas duas primeiras questões. Me aguarda que já já eu tô de volta. Valeu! Continuando agora aqui, questão número 3 da UERJ, tá? Do exame de qualificação, tá bom? Tem antes que você pergunte, a prova da segunda fase da UERJ é outro esquema, é discursiva. Todas as questões de múltipla escolha são do exame de qualificação. Aquele exame que, dependendo da sua pontuação, você já vai para a discursiva com tantos pontos a mais lá para disputar a sua vaga pela sua carreira. Então vamos lá. A imagem mostra uma pessoa numa asa delta. O esquema abaixo representa a vela da asa delta, que consiste em dois triângulos isósceles ABC e ABD congruentes, com AC igual a B igual a D. Vou fazer aqui que nem neném, ou seja, já sair sublinhando aquilo que interessa. A medida de AB corresponde ao comprimento da quilha, tá? Como ele vai aí fazer um texto meio estranho, é bom a gente já ir sublinhando mesmo o que interessa para não se perder e não ficar apavorado à toa. Quando esticada num plano, essa vela forma um ângulo CAD igual a 2θ, e suponho que para aplanar, a relação ideal seja de... Agora é muito importante, gente. Isso vai ser a regra de 3 que vai matar a questão. De 10 decímetros quadrados de vela para cada meio quilo de massa total. Então é 10 para meio, no caso aqui. Considere agora uma asa delta de 15 quilos que planará com uma pessoa de 75. Ou seja, a massa total é a soma das duas. De acordo com a relação ideal, o comprimento da quilha em metros é igual a quanto? A raiz quadrada de quanto, aliás, né? Eu já ia passando por cima disso. Pessoal, olha para mim. Tem questões da UERJ e também do Enem que vão tentar te derrubar o tempo todo, jogando as coisas em várias unidades diferentes, como está acontecendo aqui. Dá uma parada que é por decímetro quadrado, a resposta final é em metro, mas aí ele pediu a raiz quadrada, ele pediu quem está dentro da raiz quadrada, tipo, olha aqui na tela. Você vai achar alguma coisa que vai estar dentro de uma raiz quadrada. Ele não quer isso aqui como resposta, ele só quer o que está escrito dentro da raiz. Isso aí na cabeça do aluno faz uma confusão dos diabos, ainda mais se eu sou escroto e monto uma questão em que eu tenho letra A conta inteira, e letra B só o que está dentro da raiz. Quem não lê o enunciado direito, já era, vai marcar errado, tá? Que isso é assim, uma pergunta muito mequetrefe, no sentido de fazer o aluno errar mesmo, né? Que o cara já acertou, tá com a resposta, mas se ele leu errado, numa distração, ele vai marcar errado. Então vamos lá, gente, por partes aqui. Primeira coisa, a massa total que eu tenho lá no asa delta, isso me faz lembrar quando eu fiz aquele salto de asa delta em São Conrado, no Rio. Que vergonha, que desgraça. Quase matei a mim e ao instrutor. Corri menos que o cara no hora H, deu aquele cagaço, quase matei todo mundo. Então, olha só, o que vai acontecer aqui? Aqui, você vai ter o quê, ó? Tem aqui 10 decímetros quadrados. É meio quilo. Então, 90 quilos vão ser o quê? Vão dar uma área que era total desse asa delta. Que era total disso daqui. Essa área que eu achurei de vermelho, tá? Então, multiplica em cruz aqui, bebê.
Você vai ter o quê? Meio vezes A é igual a 900. Dividir por meio, amiguinhozinho. Meio é 1/2, é 1/2. Divisão por fração é a mesma coisa que repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, você vai obter uma área que vai ser de 1.800 decímetros quadrados. Muito cuidado aqui, porque ele quer a resposta final em metros. E o Pela Saco tá te dando as coisas aqui em decímetro quadrado. Você se lembra como você faz essa conversão? Essa aulinha no início do ano de conversão de unidades se faz importante em momentos como agora, porque em física, matemática e química acontece muito isso em algumas questões. Ele sai fazendo uma salada com as unidades e você que se vire. Então, para quem não lembra, gente, decímetro, ó, metro, decímetro, centímetro, milímetro, né? Você de decímetro para metro, você normalmente faz o quê? Você divide por 10. Aqui nessa tabela, quando você anda para a esquerda, você vai dividir por 10. Quando você andar para a direita, aí você vai multiplicar por 10. Voltou, divide, avança, multiplica. Mas se for ao quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado, é só você pensar assim, não precisa ficar decorando 1000 conversões. Se você só souber como é que você faz de metro para quilômetro, quilômetro para metro, metro para decâmetro, não sei o quê, você consegue fazer para metro quadrado, para metro cúbico, por aí vai. Só pensar assim, você já não sabe que de decímetro para metro você divide por 10? Então, quando for, por exemplo, como eu quero aí, de decímetro quadrado para metro quadrado, o efeito vai ser o dobro, não é o quadrado, é o dobro do que você faria lá na conversão normal. Como assim? O dobro no sentido de você anda uma casa, uma vírgula para a esquerda. Quando for de decímetro quadrado para metro quadrado, você vai andar 2 casas para a esquerda. Perdão, deixa eu me corrigir que talvez eu tenha te confundido. Quando você pensa assim, ó, tem gente que decora isso desse jeito. Ah, eu vou decorar quantas casinhas eu vou andar ali para a esquerda ou para a direita, se a vírgula vai para lá ou vai para cá. Se você decorar assim, então de decímetro para metro, você andou ali uma casa à esquerda. De decímetro quadrado para metro quadrado, você vai andar 2 casas à esquerda. Se fosse de decímetro cúbico para metro cúbico, seria andar o quê? 3 casas à esquerda, tá? Então é o dobro ou o triplo, dependendo de ser área ou volume. Agora, quando você que decora em termos de divisão ou multiplicação por potência de 10, aí sim, realmente, o efeito é o quadrado, né? Se eu aqui, vem para a tela, estou de decímetro, perdão, para metro, dividindo por 10, de decímetro quadrado para metro quadrado, você vai dividir por 10 ao quadrado. Se fosse de decímetro cúbico para metro cúbico, você iria dividir por 10 ao cubo, tá? É sempre o quadrado do efeito ou o cubo daquele efeito quando eu estou pensando em termos de potência de 10. Então, só para ver se você entendeu, ó, quanto é que vai dar isso aqui em metros quadrados, galera? Isso aí vai dar, andando 2 casas à esquerda, 18 metros quadrados. E aí, o que eu faço com isso aí, professor Fortão? Você vai fazer o seguinte, ó. Você tem que essa área, a área da asa delta ali em cima. E aí entra outra coisa que você também acha que geralmente não cai, mas cai. Cai lá sorrateiro escondidinho. Que é o seguinte, é aí aquela fórmula de área de triângulo, que é o quê, ó? Eu vou apagar só aqui para botar uma outra coisa que eu quero relembrar contigo, tá? É só você ter dado o print aí que você tem isso aí guardado. O que vai acontecer? Quando eu tenho um triângulo, quando eu tenho, no caso aqui, 2 lados dele e o ângulo entre esses 2 lados, uma forma de achar a área desse triângulo, numa situação como essa, o ideal é fazer o quê? Lado vezes lado, pelo seno do ângulo, tudo isso dividido por 2. Tem essa fórmula? Tenho. Lá no Fabricader tem a primeira aula de áreas em que você começa vendo as fórmulas que são as padrões e depois passa para essas mais esquisitas, vamos assim dizer, que para o vestibular normal sim são importantes, gente. Embora o pessoal ache que não. E aí você vai ter o quê? Olha só, se a área deu 18, finge que você não tem essa área ainda. Fingindo que eu não tenho essa área ainda, como é que eu montaria ela com os dados que eu tenho? Ele ainda falou isso daqui em cima, ó. Que o AC é igual a D, que é igual a B. Se eu chamar de L, aqui é L e aqui é L. O comprimento da quilha é a medida do AB, né?
Então, na verdade, eu quero saber quanto que é o AB que é igual a L. Mas achar AB, achar AD, achar AC, dá tudo no mesmo, que é tudo a mesma medida. Mas como que eu montaria a área de cada triângulo, gente? Só desse triângulo aqui de cima, ó. Vê se você não concorda comigo. Só desse triângulo de cima concorda que a área ela vai ser lado vezes lado, seno de θ sobre 2. Vai dar L ao quadrado seno de θ sobre 2. Como são dois triângulos iguais a esse, aquela área A que está ali, sendo recalculada do zero, ela vai dar 2 vezes, que é o triângulo de cima e de baixo, L ao quadrado seno θ sobre 2. E isso tem que ser igual a 18. Com isso, você vai ter o quê? Ó? Vai ficar, então, vamos decorar o que ele deu, né? Ficou L ao quadrado, seno de θ igual a 18, né? Então, você vai ter L ao quadrado, seno de θ igual a 18, L ao quadrado, seno de θ, L ao quadrado vezes seno de θ. Então, esse cara vem para a direita. E aí, eu vou tirar a raiz. O L vai dar a raiz de 18 sobre o seno de θ, tá? Repara aqui que o que ele quer é o que está dentro da raiz quadrada, mané. Olha que maldade, né? Que a pessoa começa a falar assim, caraca, eu não achei nada com raiz, tô ferrado, eu errei feio. Não, você não errou feio. O que ele quer é o que está dentro da raiz. Ele quer, falou assim, o L é a raiz quadrada de quem? Ué, o L que está ali é a raiz quadrada de 18 sobre seno. É isso que você vai marcar, é a letra D. Tá? Tá ali, então. Caramba. Que sacastragem. Pois é, tá bom? Aí foi do mal. Bom, galera, nessa questão aqui, que ela geralmente é uma questão problemática para o aluno, a maioria das pessoas, no ano em que essa prova foi aplicada, vou no dia seguinte me procurar, perguntando como é que se resolvia. Então, estou te avisando que é uma questão que geralmente, não somente você aí do outro lado da tela, como todo mundo em geral, teve problemas para tentar fazer no primeiro momento. E qual é a ideia aqui, resumidamente falando, né? Ele te dá essas três figuras com 15, 45 e 75 graus, e aí isso já é um problema, porque ele quer saber no final a relação de H1 mais H2 em função do H3, e é um problema porque ele está usando ângulos que não são aqueles da tabela ou os padrões, né? São 30, 45 e 60. Aliás, lembrando, o que você tem que saber do 30, 45 e 60, meu povo, né? Se eu coloco aqui 30, 45 e 60, lembrando aqui, para ter o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles, tinha até aquela musiquinha, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, vejam só você. Raiz de 3 sobre 3, raiz de 3. Hey! Bom, se você for no TikTok, @Professor Fortão, você vai encontrar uma versão muito mais, digamos que, irreverente disso daqui, a ponto de você, de repente, não querer mostrar para minha mãe que ela vai me deserdar. Mas você vai ter algo divertido que, se você não decorar por bem, você decora por mal, tá? Então, isso aqui são os valores padrão que você tem e geralmente já no sangue ou não tem lá como saber usar quando pintam para você. O 15 e o 75, aí a gente vai ter que usar aquela fórmula de seno de A mais B ou A menos B, dependendo do caso. Você lembra como é que era? Ó? Minha terra tem um palmeirazinho de canto, sabe A. Seno A, cosseno B, cosseno A. Quando aqui era mais, aqui era mais também. Quando aqui era menos, aqui passava a ser o menos, tá? Então, no caso, por exemplo, do seno de 15 graus, galera, o que vai acontecer? O seno de 15, eu tenho que agora pensar assim, bom, 15 é a diferença entre quais dois ângulos conhecidos da tabela. Pode ser entre o 60 e o 45, ou pode ser, no caso, também ali, entre o 45 e 30. Vamos fazer entre 45 e o 30 por mera opção, tá? Se eu fizer entre o 60 e 45,
porque 60 menos 45 também dá 15, você vai ver que vai dar a mesma coisa. E cuidado, não é fazer o seno desse menos o seno desse. Não é uma conta de vezes. Não é uma distributiva, meu floquinho de neve. É para usar aquela fórmula da lista, senão ela não existiria à toa, né? Então você vai ter aqui, ó, seno A, cosseno B, menos seno B, cosseno A. Aí, beleza. No caso, como você vê aqui, o seno de 45 vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, menos seno de 30, 1 meio, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar, ó, raiz de 2 menos raiz de 3, raiz de 6, né? Vai ficar raiz de 6 sobre 4, menos raiz de 2 sobre 4, tá? Que é 1 vezes raiz de 2 e 2 vezes 2. Ok, Google. E o seno de 75? Se a gente fizer o seno de 75, que eu vou apagar aqui, tá, gente? Isso aqui você já printou, então eu vou apagar aqui. Se a gente fizer o seno de 75, aí 75 é 45 mais 30, né? Então, o que é que vai dar, então, isso? Vai dar seno A, cosseno B, mais seno B, cosseno A. Então, você vai ter seno 45 é raiz de 2 sobre 2, cosseno 30 é raiz de 3 sobre 2, seno 30 é meio e cosseno 45 é raiz de 2 sobre 2. Isso vai dar, então, raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4, tá? Então, vamos anotar aqui, meu povo. Porque o que vai acontecer agora? A gente vai ter que pegar aqui e linkar isso com outras informações. Repara que as alturas não entraram ainda no cálculo. Como que eu vou fazer, então, isso, professor Fortão? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. O seno de 15, né? Por que eu estou usando o seno, aliás? Cara, porque ele está lidando com as alturas e com A, que está igual a minha cara aqui, né? Mas eles são os mesmos. Então, o seno de 15 ele é o H1 sobre A. É o oposto pela hipotenusa. O seno de 45 ele é o H2 sobre A. Ele é o oposto sobre hipotenusa. O seno de 75 é o H3 sobre A. E a gente vai igualar cada uma dessas coisinhas. Por exemplo, o seno de 75, já aqui de cara, ele é H3 dividido por A, não é? O oposto pela hipotenusa, mas ele também vale isso daqui. Então, ele é a raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Ou seja, se eu jogo esse A para o outro lado, vai dar, então, ali que, no caso, o H3, ele é A que multiplica raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Bora guardar isso aqui por enquanto, tá? Tá aqui o restinho de resultado, isso era o cálculo do seno de 15, que é a mesma coisa, só que com menos, né? Então, o seno de 15 é raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Mas o seno de 15, quando eu olho ali para a figura também, você vai ter o quê? O seno de 15 ele é o cateto oposto, que é o H1 dividido por A, que é então raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4. Se eu pego esse A e passo para o outro lado multiplicando, você vai ter então que o H1 ele vai ser a mesma coisa que A, que multiplica raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4, tá? Guarda também aqui. Bom, por último, gente, eu vou apagar aqui, tá? Porque eu já não preciso mais da figura. Tem o seno de 45, que é H2 sobre A, ok? Como o seno de 45 é H2 dividido por A, o que vai acontecer? Bom, o seno de 45 aí já é da tabela, né, gente? Seno de 45, então,
ele é H2 sobre A, e sabemos também que o 145 é raiz de 2 sobre 2. Então, passo A para o outro lado, e aí o H2 é igual a raiz de 2 sobre 2, né? Eu devia ter falado antes de começar essa questão, né? That's the moment that the snake will smoke, ou seja, esse é o momento em que a cobra vai fumar. Mas agora você vai ter o quê? Aí, ele quer o H1 somado ao H2, que é mais nada não, que é um cafezinho, tá? Que aí você vai ter o quê? O H1 com H2 vai ser pegar esse A raiz de 6 menos raiz de 2 sobre 4 e somar com A raiz de 2 sobre 2. Muito bem. Se você pega aqui e faz a distributiva, você vai perceber que, então, finalmente, o H1 com H2, ele vai ser A raiz de 6 sobre 4, menos A raiz de 2 sobre 4, mais lá de fora o A raiz de 2 sobre 2. Só que como está todo mundo sobre 4, e só esse aqui está sobre 2, galera, a gente pode pegar e tirar o denominador comum. E tirando, então, aqui o denominador comum, o que vai acontecer? Você vai ter esse 2 subindo, vai ficar, então, A raiz de 6 menos A raiz de 2 mais 2A raiz de 2 sobre 4. E aí, pronto. 2A menos A dá A, né? Então, você vai ter ali A raiz de 2 mais A raiz de 6, onde esse A, inclusive, pode entrar em evidência, tá? Então, H1 mais o H2 vai ser o que no final das contas, galera? O H1 mais o H2 no final das contas, ele vai ser o A que multiplica raiz de 2 mais raiz de 6, tudo isso sobre 4, tá? E você está vendo que isso é justamente o valor do H3, tá bom? Como isso é justamente o valor do H3, então você vai ter que H1 mais H2, isso é igual a H3, que é justamente o que a gente queria, tá? Você dá frente aí para você dar um print, mas você vê que era uma questão realmente de um nível diferenciado. Bom, no dia da prova, atualmente a prova da UERJ não tem sido mais tão complexa, mas, cara, nesse meio de pandemia, que é a época que eu vos falo, não dá para você saber, e mesmo que não seja mais essa época, ela vive tendo altos e baixos, sobe o nível, desce o nível, tira um assunto, bota outro. Então, cuidado com essa coisa de tipo, essa aí eu vou meio que chutar o balde porque eu acho que ela não vai entrar, que isso não corresponde à realidade do cara que está estudando para realmente passar. Ele vai começar, é óbvio, focando nas mais fáceis, mas depois, isso aqui, com certeza, o cara que está no páreo, o cara que está dando sangue, a vida, a alma, pela vaga, ele vai fazer isso aqui 1, 2, 3, 4, 5 vezes se preciso for, tá bom? Então você também tem que fazer isso. Printa aí, vê se tá tudo certo. Então tá bom, me despeço por aqui. Um beijo, valeu e tchau, tchau, gente. Fala, galera, estamos aqui em mais uma aula do Fabricadei e hoje vamos continuar o nosso trabalho voltado ao UERJ. Mais especificamente, nessa sessão, nesse bloco em que eu vos falo, a gente vai estar trabalhando com questões interdisciplinares voltadas ao vestibular do exame EQ, do exame de qualificação da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Faculdade. Fala, galera, estamos aqui mais uma vez no Fabricadei, eu sou o Alexandre e vamos hoje continuar nosso trabalho a respeito de questões interdisciplinares da UERJ no exame EQ, que é o exame de qualificação, que é considerado como a primeira fase do vestibular da UERJ. Só que nesse ano que eu vos falo, acabou que só teve a primeira fase mesmo e a discursiva foi abolida. Mas o normal é ter uma primeira fase e uma discursiva em que você leva os conceitos A, B, C, D para a fase seguinte, aí vai verificar ali qual a pontuação extra que você tem. Óbvio que o A, né, que é um número de acertos maior,
te dá uma pontuação bem maior do que um B, um C e um D. Então, se você quer medicina ou direito, o ideal é que você tire A no ano em que a prova discursiva rolar normalmente. Nesse ano em que eu vos falo, a UERJ pegou e voltou a cobrar questões interdisciplinares. Por que eu digo voltou? Você que é mais novinho, de repente você não pegou essa época, mas a UERJ andou fazendo uma reciclagem dos métodos de vestibular deles. Eles começaram botando questões que eram só misturadas de matemática, biologia, física e química, depois aboliu isso, depois botou matemática separada das outras três, que nem Enem, né? Tinha a ciência, a natureza e matemática. Então eles meio que vão fazendo um rodízio do que eles colocam como regras no vestibular deles, dependendo do ano e das circunstâncias em que eles se encontram, né? Então, nesse ano que eu estou te falando, só teve prova do exame de qualificação porque atrasou a prova e aí acharam melhor até para demandar menos trabalho de correção das discursivas. Mas vamos lá, o Fábrica D oferece o quê? O Fábrica D oferece o plano Fábrica de Médicos e o plano também Enem, UERJ e vestibulares isolados. Na verdade, o Fábrica de Médicos é um upgrade do plano Enem, UERJ e vestibulares isolados, em que você, além de todas as matérias, ou seja, biologia, química, sociologia, filosofia, história da arte, história, geografia, matemática 1, matemática 2, física, não sei se eu esqueci alguma coisa, inglês e espanhol, tem também as matérias master, que são para aprofundar ainda mais aquilo que é visto nas matérias de biologia, química, física e matemática. Como se já não bastasse, também tem matérias extras para aprofundar humanas, que são geografia em exercícios e história em exercícios, que pegam lá as matérias normais de história e geografia e também tem vários exercícios resolvidos a respeito dessas matérias. Então é muita coisa mesmo por um preço ainda, meu querido, que é muito abaixo das demais plataformas concorrentes. E aí você pode ir lá no nosso site, na homepage tem várias aulas abertas, vários vídeos de degustação, tem alguns planos também gratuitos. E no YouTube, é óbvio, de repente é por aqui que você está me vendo, ou é por lá que você está me vendo, e você sabe que lá tem vários vídeos para tudo quanto é gosto, seja você que quer medicina, seja você que não quer medicina, mas quer UERJ, que quer medicina, mas quer Enem, que quer militar e por aí vai, ok? E nós no Fábrica D, a gente não pega só as questões antigas. No bloco de matemática, por exemplo, a gente tem todas as provas do EQ da UERJ, de 2006 até 2020, até o ano atual, com todas as questões, sejam matemática sozinha, ou matemática com química, ou com biologia, ou com física, todas gabaritadas e resolvidas para você. As que a gente julga por algum motivo mais importantes são resolvidas, ainda não conseguimos terminar de resolver todas, que é muita questão, mas você tem resolvidinho lá, tem um bloco de exercícios que normalmente teriam 2, 3 listas, tem 30 listas lá, ou mais, que são todos esse bando de anos da UERJ com o primeiro e segundo EQ no ano que teve 2 exames, no caso, tá? E esse bloco que eu estou falando é o de questões interdisciplinares feitas pela nossa equipe, questões novas que a gente também, baseado no que já andou caindo, idealizou, sempre nivelando por cima, né, galera? Porque no dia da prova, você fica nervoso, você fica estressado e seu nível cai muito com essa cobrança toda, aquele pessoal enchendo a paciência. Então o ideal é que você, como diria um professor meu, se prepare para 15 caso queira tirar 10. Porque aí se você cair de nível com tudo quanto é coisa, com tudo quanto é mandinga contra você, você vai estar no nível da prova numa boa, tá bom? Então, vamos lá. Primeira questão aqui, nosso endereço fabricad.online, se você ainda tem dúvida. E vamos lá. Primeira questão, joga na tela, galera. Joga aí para mim. Vamos ler juntos. O corpo da figura a seguir tem massa de 1 kg e desliza partindo do repouso sobre a superfície do plano inclinado, com um coeficiente de atrito igual a 0,1. Calcule o módulo da variação da energia mecânica em joules que esse corpo sofre ao descer todo o plano inclinado, tá? Então vamos lá, gente. Você vai ter o que aqui, ó? Volta para mim. Seguinte, você, primeira coisa, vamos anotar os dados, né? A massa é de 1 kg e o coeficiente de atrito ao longo aqui dessa superfície é de 0,1, tá? Geralmente a gente gosta de colocar 2 professores debatendo aqui, até porque a algazarra é maior, né? Mas eu consigo encarar, né?
Para quem não sabe, eu fui engenheiro de computação do IME e quando já trabalhava em vestibular presencial desde 98, então faz tempo, galera. Então, olha só, o que você vai ter aqui? O primeiro passo, gente, é se a bolinha vai descer nesse plano inclinado, a ideia é que a variação de energia mecânica é o trabalho da faixa. E o trabalho da faixa é menos a faixa vezes uma distância, vezes um D. Então, se eu quiser encontrar pelo menos em módulo essa variação, eu tenho que ter essa distância daqui, ó. Isso aqui é o problema inicial e isso aqui é a parte de matemática da questão, encontrar o D. Isso pode ser feito por lei dos cossenos. Então, aplicando lei dos cossenos aqui na questão, como é que era a lei dos cossenos? Você pega aqui o lado oposto ao ângulo de 120 e fica D ao quadrado, ele ao quadrado, igual à soma dos quadrados dos demais lados, menos 2 vezes um lado pelo outro, pelo cosseno do ângulo entre eles. E aí você vai ter 16 mais 16 menos 8 vezes 4 menos 32, cosseno de 120, o que vale menos meio. Aí, beleza. Menos com menos dá mais. 32 por 2 dá 16. Você vai ter 3 vezes 16. Você vai ter um D ao quadrado igual a 48. Ou seja, vai ter um D que é igual, no caso, a 4 raiz de 3 metros, tá? Isso já, no caso aqui, pegando e... Pô, mas eu não sei fazer essa conta não, hein? Você pega o 48 e faz por 2 dá 24, por 2 dá 12, por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. Como a raiz é quadrada, aqui o que eu agrupo de 2 em 2 é o que vem para fora da raiz. Então, 2 vezes 2 dá 4, fica 4 raiz de 3 então. Beleza? Essa é a parte de matemática. Fim de papo de matemática agora. A parte da física vai usar esse D para alguma coisa. Para o quê? Quem é a FAT, gente? A FAT ela é, no caso, menos μ vezes a normal. Só que, quem é a normal aqui nesse caso? Vamos marcar as forças que agem aqui na bolinha. Ó. O que eu tenho? Eu tenho o peso. Eu tenho a normal. E tenho a FAT para trás. No caso, eu preciso saber quem é a normal. A normal, se eu divido essa análise, o que geralmente, né, você vê comigo, com os outros professores de física do site, em dividir aqui nos eixos x e y. E o que acaba acontecendo, galera, é que você vai ter o quê? Quando você pegar aqui o peso e projetá-lo aqui no eixo vertical, ó, esse ângulo que está aqui vem para cá. Repara, esse triângulo, ele é isósceles, não é? Se ele é isósceles, você vai ter o quê? Esse aqui é 120, para 180, faltam mais 30 graus. Então, você vai ter que aqui é 30, vai ter que aqui também é 30, e aí acaba que, no caso, o P aqui, ao qual a normal se iguala, que é o PY, né? Ele é o que? A gente está na posição de cateto adjacente a esse P daqui. Para você que não manja dos parangolês em plano inclinado, quando bota o peso aqui é P vezes seno. Quando bota o P aqui é P vezes cosseno. Desde que o ângulo ao qual eu esteja me referindo seja esse do canto aqui. Se for o que está aqui no outro lado, aí já vai mudar algumas coisas. Então não inventa, pega em relação a esse. Que dá para provar por geometria, na aula de plano inclinado, o seu professor te mostra isso, não é agora que eu vou parar para fazer, para redescobrir a roda, que esse ângulo daqui sempre pode vir para cá, entre o peso e o eixo Y perpendicular ao plano. O que importa é você notar que a normal, ela vai ser igual a PY, né?
e que esse PY, por sua vez, é P cosseno de 30. Galera, cosseno de 30 é o quê? Raiz de 3 sobre 2. Então, no final, eu vou ter ali, ó, menos μ, que é 0,1. Isso a questão deu pra gente. Normal é peso. O que é peso? Massa vezes gravidade. É m vezes g. M já está em quilos, é 1. O g é 10. Então, isso aqui é o peso, ok? E o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vai casar com o d, que deu 4 raiz de 3, tá? Então, o μ está aqui. A normal virou, no caso, tudo isso daqui. E a distância eu botei aqui no final. Bom, essa continha fica mais fácil de fazer, já que a gente tem aqui, ó, um raiz de 3 que raiz vezes raiz dá 3. Eu já ia cortando sei lá o que eu devo estar noiado. Cortar aqui o 4 com 2, né? Agora sim. E aí fica raiz com raiz dá 3. Vezes 2, 6. E 0,1 vezes 10, galera, é 1. É dividir 10 por 10, né? Vai ficar menos 1 vezes 6, o que é a variação da energia mecânica. Claro, ele, no caso, na questão, está botando as respostas aí em módulo, né? Se é trabalho da FAT, isso é uma força resistente, então a energia mecânica tende a diminuir, tá? Mas o valor em módulo é 6 joules. Bota a questão de novo aí na tela, pessoal, só para eles verem. Então, você está vendo aí que a opção vai ser a nossa letra C, tá bom? Então, unidade de trabalho é joule, né? Ou variação de energia também é joule. E aqui deu letra C de casa, tá bom? E aí você está vendo como que é uma questão interdisciplinar que pode, de fato, realmente ligar um assunto ou outro. Eu comecei com lei dos cossenos, só para saber qual era o tamanho aqui do plano inclinado, da distância da qual a bolinha vai descer, e depois o resto foi a parte de mecânica, lá em física, tá bom? Tira o seu print aí, pessoal. Não se esqueça de passar no nosso site, que é o fabricad.online, e lá, repito, você tem o Fábrica de Médicos, que é voltado para quem quer medicina, né? Por isso esta camisa eu estou vestindo, né? Está em moar. E você também tem um plano normal, que é tudo que tem no plano de medicina, menos as matérias master, já que lá a necessidade de, para outros vestibulares, você ter um aprofundamento tão intenso de bio, física, matemática e química. As matérias normais cumprem o seu papel, tá bom? Então espero que você fique bem. Uma ótima manhã, noite, tarde de estudos. Beijos. Valeu. Tchau, tchau, galera. Bom, galera, vamos para mais uma questão de trigonometria, item importante para o UERJ para o exame de qualificação, beleza? Vamos lá, então. Jogamos na tela, ele fala assim, a ilustração abaixo mostra um instrumento em forma de V, usado para medir o diâmetro de fios elétricos. Para efetuar a medida, basta inserir um fio na parte interna de V e observar o ponto da escala que vai indicar a tangência entre esse fio e o instrumento. Nesse ponto, cuidado, lê-se o diâmetro do fio em milímetros. E ele considera agora a ilustração a seguir, que mostra a seção reta de um fio de 4 milímetros de diâmetro inserido no instrumento. Se o ângulo BAC do instrumento mede 12, ele quer saber a distância D em milímetros do ponto A ao ponto de tangência P. Volta para mim? Então, galera, o que ele está querendo dizer aqui nessa questão é que, tipo, esse instrumento que existe de verdade é um instrumento em que você vai empurrando a bolinha aqui dentro, vai empurrando, até que chega um momento em que a bolinha vai estar tocando aqui num pontinho, um ponto de tangência. E o cuidado que eu tenho que ter é que esse ponto que eu tenho aqui não representa a distância daqui até o A, não é o tamanho desse segmento. Ele fala uma ou duas vezes no enunciado que esse ponto, ele na verdade é o diâmetro da bolinha. E se ele é o diâmetro, ou seja, daí eu consigo achar o raio, né? O diâmetro é igual a 2R. Ou seja, o maior perigo da questão é você ficar aqui lendo errado, você passar por cima dessa informação e acabar achando que a distância é 4. Nem tem 4 para você marcar. Não tem nem como você achar isso, tá? Então, ele fala que seu diâmetro, ou seja, você vai ter que 2R vai ser 4. E aí, o raio R é de 2
milímetros, tá? O raio R sendo de 2 milímetros, aí o que você vai fazer aqui? Bom, o que eu sempre falo? Ligar do centro ao ponto de tangência. Então aqui vai ser 90 e aqui também vai ser 90, tá? Então o que acontece é que, tipo, como eu sei que um ângulo BAC mede 12, lá nas primeiras aulas de geometria plana da plataforma, a gente aprende na aula logo de cara de ângulos e polígonos o seguinte. O que é a bissetriz de um ângulo? A bissetriz é aquela linha que divide o ângulo ao meio, e não é somente isso. Além de dividir o ângulo ao meio, a distância desse ponto até cada um dos lados é justamente, no caso, igual. Então, se aqui é D, aqui também vai ser igual a D, tá? Então, isso quer dizer que se eu pego aqui e ligo do centro até o ponto A, então, se aqui tudo é igual a 12, você vai ter que cada metade é de 6 graus, tá? Bom, aí ficou mole, porque se ele quer a distância D, basta você pegar aqui um desses triângulos formados, eu vou pegar o de baixo, para não confundir nem com o 4 lá de cima, né, que você pode estar ainda na noia, na cisma com aquilo ali. E aí você vai ter o quê? Você tem que, aqui embaixo, você tem 6 graus, aqui é 2, aqui é D, tá? E aí, beleza, você vai ter que, olhando para cá, eu tenho o que em relação ao 6? Ó, trigonometria agora. Eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente. Para você que está aí na reta final, o ERG está ainda se enrolando, lembre-se de SOHCAHTOA, né? O que é isso? Setzinho para lembrar de seno, cosseno e tangente. Seno vai ser o oposto sobre hipotenusa, cosseno vai ser adjacente sobre hipotenusa, tangente vai ser oposto sobre adjacente, e aí você tem que, no caso, é a tangente. Então, ali a tangente do 6, ela vai ser igual ao que? O cateto oposto sobre o adjacente, e aí foi. Então, a questão era meramente você não se enrolar com o enunciado, tá? Isso vai dar, então, 2 sobre D. Claro que ele pedia o valor do D, então eu só tenho que trocar ali quem está em função de quem, né? Esse D na igualdade que está desse lado vai passar para o outro lado, multiplicando, fica D tangente de 6 igual a 2, ou seja, essa tangente que está, no caso aqui, multiplicando, ela vai para o outro lado, dividindo. Então, você vai ter que o D vai ser igual a 2 sobre a tangente de 6, tá? Vou dar frente, então, para você dar o print, ver se está tudo bem, gente. E continuamos aqui no nosso trabalho ERG para que você tenha a melhor preparação com Fábrica D e seja um vitorioso, tá bom? Torço pelo seu A, se você quer uma carreira muito concorrida, ou seja lá o que você quiser, dessa vez você vai conseguir. Valeu! Bom, galera, vamos lá. Mais uma questão interdisciplinar aqui. Seguinte. Primeira questão aqui, ele fala o seguinte. Os gráficos 1 e 2 representam a posição S de dois corpos em função do tempo t. No gráfico 1, a função horária é definida pela equação S igual a 2 mais o meio t. Assim, a equação que define o movimento representado pelo gráfico 2 corresponde a... Bom, volta para mim. Vamos lá, galera. Então, ele já falou que o gráfico aqui, o primeiro, é representado por S igual a 2 mais o meio de t. Então, isso aqui é uma questão de física com matemática. Verdadeiramente misturada, eu vou ter partes de uma e partes de outra matéria. Bom, e o que é quando eu tenho num gráfico ST o formato de uma reta crescente ou decrescente? Aqui esteve crescente, né? Mas o que é isso? Isso é um movimento uniforme, porque no uniformemente variado que eu move, o gráfico seria uma parábola. Aliás, no move, o gráfico do ST é uma parábola e do VT é uma reta. E no mu,
o ST é uma reta crescente decrescente, e se eu fosse ver o gráfico da velocidade, seria apenas uma linha horizontal, já que é uma velocidade constante, ok? Então, guarda isso daí e guarda também a fórmula da posição, que no caso do mu é S igual a S0 mais VT, tá? Então, você vai ter o que, meu querido? Que aqui, ó, primeiro, isso aqui está relacionado com uma reta, porque isso aqui lembra uma função do primeiro grau. Porque como é a cara da função do primeiro grau, ó? Função do primeiro grau, ela tinha essa carinha daqui. Você tem o y igual a ax mais b, que é a mesma coisa que y igual a b mais ax, se eu trocar a ordem, né? Ax mais b ou b mais ax. E aí, o que acaba acontecendo? No S igual a S0 mais VT, você pode reparar que o S0 ele é justamente esse termo constante, bebê. Enquanto o A do AX é a velocidade. E por que é importante fazer essa associação entre uma matéria e outra? Porque o B é justamente onde a reta corta o eixo horizontal. O B, vertical. O B é justamente esse ponto daqui, que aqui ele já falou que é 2, né? É o S0, e ou seja, o S0 no mu, nesse gráfico ST, é justamente esse local da onde a reta começa no eixo vertical. Então, ele já tinha até dado que era 2 em um e 2 no outro, né? Mas então, no que isso me ajuda? Eu estou chovendo no molhado? Estou aqui falando à toa? Não, porque ele pediu a equação. E se ele pediu a equação, eu preciso de duas coisas. O S0, que eu meio que tive, né, entregue de presente pela questão. Eu, de repente, poderia não saber que isso é o S0 de um e do outro e ficar na dúvida. Agora tu já sabe que é. Mais um V, que vai ser V' T no gráfico de baixo. Então, o S0 é igual, mas a velocidade é igual. O que representa a velocidade? Volta para a reta. A velocidade aqui está na posição de coeficiente angular da função do primeiro grau, da reta. E para quem não lembra, isso é um detalhe que alguns professores dão mole. Eles acabam não pegando e não deixando claro para o aluno que, ou explorando, às vezes o cara passa direto para esse detalhe, né? O menino está no primeiro ano, quando isso aqui às vezes é dado, e o cara é fraco pra caramba, e ele acaba meio que lapidando a matéria, né? Para ver se ele tem menos leite para tirar de pedra, tá? Então aqui, ó, você pega o quê? Tem gente que não entende isso com a britadeira. Então você tem aqui que o V, como ele é o coeficiente angular, ele é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Então, quando eu tenho uma reta, para quem não sabia, o ângulo que está aqui, por isso que o nome é angular, coeficiente angular, o A é a tangente desse ângulo, tá? Inclusive, por isso que o A positivo é reta crescente e o A negativo é reta decrescente. Isso significa que aqui, esse V que eu tenho nesse gráfico, é justamente a tangente do alfa, galera. Então, a velocidade aqui do primeiro é 1/2 metro por segundo, tá? É 1/2 metro por segundo, 0,5 metros por segundo, exatamente. E a velocidade velhinha desse carinha daqui é eu agora encontrar a tangente de 2α. Ô, neném, ô, meu pai, como é que eu vou encontrar a tangente de 2α? Agora que a gente vai adentrar de cabeça na parte matemática da questão. Até agora estava meio cá, meio lá, né? Sendo que essa parte que tem a ver com reta, você já vê, quando vê bem visto, né? Quando vê essa matéria bem dada lá em física, mas agora é que entra verdadeiramente o que interessa. Não sei se você lembra, tem uma parte da matéria que eu tenho a soma, né? As fórmulas de soma de arcos. Então, tangente de A mais B
Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem gente que ama e beija. Então, isso aqui é usado quando eu quero abrir a fórmula da tangente de A mais B. E existe uma aula seguinte ou dentro dessa, dependendo de quem está dando a aula, que é de arco duplo, que é você fazer o A igual ao B para criar uma fórmula para tirar a tangente do dobro de um ângulo, do dobro de alfa. Então, agora que você tem que ficar bem ligado, beleza? O que vai acontecer aqui? Você vai ter que, no caso, a tangente que eu quero, se o A for igual ao B, for um alfa aqui dentro, né? Porém, ambos iguais a alfa, você vai ter o quê? Tangente de alfa mais tangente de alfa. Tangente de alfa com outro alfa, que agora o A e B são iguais a alfa. Então, fica tangente de 2α igual a 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente ao quadrado de alfa. Professor Fortão, eu deveria ter isso decorado? Cara, com certeza. Na UERJ, mesmo em questões que não são interdisciplinares, isso cai bastante. Ah, eu sou de específica de exatas. Ih, aí, amigo, tem que saber isso daqui mais do que o nome da sua mãe, tá? Ok? Então, vamos embora. Então, como eu sei que a tangente do alfa é meio, agora eu vou pegar esse meio, substituir ali dentro para ter a tangente de 2α, finalmente encontrando a ovelhinha. Então, vamos embora. Você vai ter o que aqui? Como a tangente de alfa vale meio, teremos aqui o seguinte, baby. Você vai ter que... Fica que a tangente de 2α, ela é igual a 2 vezes o meio, 2 vezes a tangente de alfa, sobre 1 menos 1 meio ao quadrado. O 2 de um você corta com o do outro, vai dar então ali 1 sobre 1 menos 1 quarto. 1 menos 1 quarto, ó, vai ficar 4 menos 1, 3, né? Vai dar 1 sobre 3 quartos. E aí, beleza. Divisão por fração é repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo. Então, sigam meus bons. Então, você vai ter o quê, ó? Ai, você é o vermelhinho? Você vai ter, então, aqui que a tangente de 2α é 4/3. Então, pronto, já sabia que o S0 era 2. Lembrando, no segundo gráfico, então, usando a fórmula do sorvetão, você terá, então, aqui 2 mais 4/3 dt. Tá? Tá aí a equação do ST lá no outro gráfico que ele queria. Beleza, galera? Então, aqui eu fiz de tudo para mastigar o máximo possível, até que ele pegou reta, pegou esse lance da tangente, logo do arco duplo e misturou bastante as coisas dessa vez, tá bom? Vou sair da frente aí para você printar, ver se tá tudo bem, querido. Então, printou, tamo junto. Boa manhã, tarde, noite de estudos para você. Não se esquece, se você não é nosso aluno ainda, de passar lá no site fabricad.online e assina o plano Enem, o UERJ Medicina, ou o plano apenas Medicina, ou se você é da área militar, vai para a área pro plano IMITA, que inclui as matérias da EFON, AFO, Escola Naval, ou para o plano SpaceX. Beleza? Um forte beijo, tchau, tchau, valeu, galera, tamo junto, fui! Bom, galera, a questão agora de áreas, e que, assim, parece a princípio ser de geometria espacial, mas não é, ela é de geometria plana. Bom, joga a questão na tela aí, vamos já lendo, e você vai ver como a questão não é tão difícil quanto parece. Aliás, é uma questão que costuma cair com uma certa frequência. Quando duas bolhas unidas possuem o mesmo tamanho, a parede de contato entre elas é plana, conforme ilustra o esquema. Considere duas bolhas de sabão esféricas de mesmo raio R, unidas de tal modo que a distância entre seus centros
seja A e B é igual ao raio R. A parede de contato dessas bolhas é um círculo cuja área tem a seguinte medida. Volta para mim. Bom, pelo que eu já conheço de vocês que estão aí do outro lado da telinha me acompanhando, o que acontece aí, galera, é que, cara, o pessoal geralmente não enxerga um círculo. Porque o que acontece? Quando você pega aqui uma esfera, tá? E você corta essa esfera por um plano, o que acontece quando você corta essa esfera por um plano é que a interseção do plano, uma fatia, uma serra com essa esfera, dá justamente uma circunferência. Uma circunferência aqui de raio R. E o que está acontecendo aqui é que, na verdade, o que eu tenho é esse círculo no encontro de um pedaço de esfera com a outra, tá? Esse círculo eu estou vendo de frente, quando eu vejo ele de frente, eu vejo praticamente uma linha, né? Imagina se eu, que assim, já está meio de perfil, né? Já está torto para você poder visualizar. Mas assim, se eu olhar de frente mesmo, pum, reto, você vai ver apenas uma linha azul. E é o que vai acontecer aqui. Você aqui vai acabar enxergando uma linha azul, onde essa linha azul é justamente a visão frontal do que está rolando. Porque, cara, você ter isso aqui, ou ter uma esfera tangenciando, cortando a outra, dá no mesmo. Você ter um plano, no caso aqui, cortando essa esfera, é o mesmo que ter uma região de encontro dessa esfera com uma outra, tá? Essa região aqui é justamente a região, ó, em comum entre as duas. É isso que está acontecendo naquele desenho, tá bom? É justamente essa linhazinha azul aqui que você está vendo de frente. Agora são outros 500. That's another 500. Que aí você vai ter o quê? Aí, olha só. Nossa missão é achar em função do raio R da esfera o raio R daquele filete azul ali. Como é que eu vou fazer isso, gente? Aí, queridão, lembra do que eu sempre falo para você, que é aquele mantra a ser recitado em questão de bolinha se tangenciando. Não sabe o que fazer, não sabe para onde ir, começou a olhar para Deus, liga os centros e liga os centros aos pontos de tangência. Que aí o que vai acontecer? Eu não sei não, professor Fortão, você é o professor? Como é que eu vou saber? Você vai ter aqui o seguinte, ó. Você vai ter aqui no caso que, cara, olha só, daqui até aqui, aqui é R, aqui é R, aqui é R, aqui é R, e ele também fala na questão que, no caso, embora aqui esteja igual a minha cara, que do A até o B também é igual a R. Ou seja, se do A até o B também é igual a R, isso daqui, ó, é um triângulo isósceles, bem como o de baixo. E num triângulo isósceles, o que acontece, né? Acaba que o R tem um aqui em cima e outro aqui embaixo, já que, na verdade, eu estou enxergando o diâmetro da figura, né? Um R e outro R, ok? Se eu pegar só o triângulo de cima, o que acaba acontecendo? Você vai ter que nesse triângulo equilátero de lado igual a raio R grandão, esse raio pequeno que eu quero, nessa situação, in the situation, ele representa, na verdade, o quê? A altura de um triângulo equilátero. Agora eu preciso que você recite comigo aí na sua casa, gente. A altura de triângulo equilátero. Não confunde com a área. A altura de triângulo equilátero é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2. Como a altura do equilátero é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2, e o L aqui é o próprio R, você vai ter então R
raiz de 3 sobre 2, tá? Ok. E aí, o que ele está pedindo? Isso aqui é o valor do Rzinho. Ou seja, o Rzinho ele vai ser igual a R grande raiz de 3 sobre 2. Aí pronto, né? Como ele pede a área do círculo, fazer a área desse círculo aqui, galera, é fazer o quê? É fazer π vezes R ao quadrado, afinal é uma figura plana. Vem da interseção de duas esferas. A esfera tem a área da superfície dela, mas não é isso que está sendo pedido. Ele quer a área aqui do círculo. Então é você pegar e falar que a área do círculo vai ser πrzinho ao quadrado, ou seja, π vezes R raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. O 3, raiz de 3 vira 3 mesmo. O Rzão ao quadrado fica ao quadrado. Tudo isso sobre 4, tá? E aí teremos a letra C de nádegas, tá bom? Ok? Marca a letra C então aí, vê se está tudo bem. E é uma questão realmente importante, que geralmente o pessoal confunde, então não esquece. Pegou uma questão como essa aqui, liga os centros, pontos abordados aqui. Foi esse lance de você pegar, mais uma vez, questão de bolinha, e saber ligar o centro ao centro e ao ponto de tangência, saber a altura de um triângulo equilátero, saber também a área de um círculo, mais uma vez, tá? São os pontos que, se de repente você tá por fora aqui, são os pontos que você tem que voltar à teoria e dar uma maior revisada, tá bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau. O Fábrica D tem uma super novidade para vocês. Aulas voltadas ao exame de qualificação da UERJ. Quer ver só? Tira dúvidas, correção de redação, análise das obras que caem na prova e muito, muito mais, galera. Tudo isso aliado a simulados e listas de exercícios que vão do básico ao avançado vão te fazer chegar à vitória. Então, não perde o seu tempo, né? Quem quer aprender, vem pro Fábrica D.